Pai nosso que estás nos céus, sempre é uma bonita expressão que nos remete a uma bonita oração. Sempre que você ouve essa expressão, automaticamente você é elevado a completar na sua mente esta expressão e essa oração. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso tem um lugar especial na nossa comunhão de fé cristã. Está gravada na mente, a gente pode tranquilamente falá-la de cor, mas está gravada não somente na mente, mas também no coração. A oração do Pai Nosso enche o nosso coração de alegria, porque nós reconhecemos que temos um Pai e que Ele nos ouve a todo tempo. A oração do Pai Nosso tem um lugar reservado no nosso coração e enche o nosso coração de comunhão, porque nós reconhecemos que Ele é um Pai Nosso. Nós somos irmãos e irmãs de uma mesma caminhada de fé. A oração do Pai Nosso tem um lugar reservado no coração e enche o nosso coração, enche o nosso espírito de força, fé e alegria, porque nós reconhecemos que nós temos alguém que atende ao nosso clamor a todo tempo, como um bondoso Pai, com as mãos estendidas a nós. Pai nosso que estás nos céus. Oração que tem lugar na nossa mente, mas tem um lugar especial também no nosso coração. Entretanto, a oração do Pai Nosso, por vezes, é repetida como um mantra religioso. A oração do Pai Nosso, por vezes, é repetida como um mantra de bênçãos. Alimenta a religiosidade brasileira, afinal nós sabemos, todo brasileiro não conhece de cor. Alimenta a religiosidade brasileira, porque todos sabem de cor, mas nem todos se importam verdadeiramente com esse Pai, que com poder está no alto dos céus. Oração que sabemos de cor, oração religiosa do brasileiro, que todos sabem de cor, mas que por vezes é utilizada apenas como um mantra religioso para atrair uma religiosidade a algum momento, a algum ambiente, sem de fato se importar com o relacionamento com o Pai Nosso que estás nos céus. Hoje quero, junto com você, voltar os olhos para o Pai Nosso que estás nos céus. Ou melhor, hoje quero, junto com você, voltar os nossos olhos para a oração ao Pai Nosso que estás nos céus. Lendo esta oração com uma proposta de oração semanal. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós leremos a oração dominical, a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensina. Leremos essa oração e leremos como uma proposta de oração semanal para cada um de nós individualmente, para as nossas famílias enquanto coletivo também. Mateus capítulo 6, a oração que o Senhor Jesus ensina está nos versículos 6, versículos 9 a 13. Eu te convido para juntos lermos esse texto, versículos 9 a 13, Jesus nos ensinando, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Oração do nosso Senhor Jesus nos ensina: Pai nosso que estás nos céus. Proposta de oração semanal para a sua vida, ao ser cristão, uma mulher cristã individual, mas também para as nossas vidas e para a sua vida enquanto coletivo, família de fé. A oração que Jesus Cristo nos ensina se assemelha muito
com a divisão semanal que nós temos. Nós temos durante a nossa semana 6 dias comuns de trabalho, dos afazeres, e temos um dia especial de adoração. A oração que Jesus Cristo nos ensina se divide assim também. Nós temos 6 petições comuns para a vida e um encerramento, uma doxologia de adoração, louvor, glória, honra ao bendito Deus. 6 petições, uma expressão de adoração. Temos 6 dias da semana, um dia especial de adoração. É assim que quero pensar com você agora, olhando para a oração que Jesus Cristo mesmo nos ensinou, para que a gente então tenha uma liturgia da semana, oração semanal. Se você parar para pensar, olhando para o seu exemplo de fé, olhando para a sua rotina de exercício religioso, as nossas orações geralmente ficam em torno de 2, 3, 5 assuntos básicos. Em todas as orações, falamos desses mesmos assuntos, levamos a Deus as mesmas petições, em nome de Jesus, amém, e deitamos na cama para dormir. Geralmente as nossas orações têm ali 2, 3, 4 assuntos que são básicos das nossas constantes petições a Deus. Quero que você agora olhar para a oração do Pai Nosso, pensando em divisões semanais, uma divisão semanal. 6 petições, uma para cada dia da nossa semana comum, segunda a sábado, uma expressão de adoração própria para o nosso domingo, dia da nossa comunitária, adoração ao Senhor Deus. A oração começa não como uma petição, não como uma expressão de adoração, ela começa como uma chamada. Pai nosso, que estás nos céus. É como se chamássemos a Deus dizendo: Senhor, meu Pai, é com o Senhor que eu falarei agora. Ouça o meu clamor, Deus poderoso dos altos céus. Apresentar-lhe-ei ao Senhor agora petições. Ouça, ó Pai grande dos céus, o que tenho a lhe falar. A rotina de oração semanal começa com essa ideia, uma chamada humilde e sublime ao Senhor Deus. Pai, sou teu filho, sou tua filha, humildemente me achego a ti agora em oração. Ouça, meu Pai que está nos céus, ouça a oração que agora tenho a lhe apresentar. Em todos os dias da semana, em todas as orações semanais, somos convidados então a ter este princípio em mente, uma chamada a Deus. Pai, ouça agora humildemente o meu clamor. A semana começa, segunda-feira, o primeiro dia comum das nossas tarefas. E para a nossa segunda-feira, o Senhor Jesus ensina uma primeira petição: santificado seja o teu nome. Na segunda-feira nós oramos a Deus: ó Deus, santificado seja o Senhor em mim e através de mim. Para o primeiro dia comum da nossa semana, uma expressão de petição que glorifica a Deus. Começamos a semana comum orando ao Senhor, pedindo que santificado Ele seja através de nós, lembrando que todas as ações da nossa vida precisam obrigatoriamente da santidade a Deus. E todas as ações da nossa vida precisam obrigatoriamente glorificar aquele que é o nosso Pai e olha para nós nos altos céus. Na segunda-feira nós oramos: santificado seja através de mim o seu nome, Senhor. Lembrando que a maneira com que lidaremos com o dinheiro naquela semana tem que santificar a Deus. A maneira que lidaremos no trabalho precisa santificar a Deus. A maneira que lidaremos com os estresses da vida corrida precisa santificar a Deus. A maneira que nos portamos frente aos estudos da vida precisa santificar e glorificar ao bendito Deus. Propósito de oração semanal. Começamos a segunda-feira dizendo: Pai, seja santificado através de mim. Colocamos a semana que se inicia nas mãos do Senhor, para que Ele nos ajude em cada ação da semana por vir a prestar glória, santificação a Ele, através do nosso
ser e da maneira que lidaremos com a nossa vida durante toda a semana. A semana avança em um dia, chega a terça-feira para nós. E para terça-feira nós temos uma petição: venha o teu reino. Para terça-feira nós oramos ao Senhor: Senhor, venha o teu reino, que o reino de Satanás seja destruído e que o reino do Senhor a cada dia seja aumentado. No dia que nós oramos, Senhor, venha o teu reino, nós lembramos da extensão do reino de Deus, a derrocada do reino do mal, com a sua diminuição a cada dia, e pedimos pela expansão do reino poderoso e bondoso do nosso Senhor. A proposta de oração semanal nos convida a, na terça-feira da semana, ter a nossa oração e as nossas reflexões voltadas para o reino de Deus. Nesse dia, então, nós oramos pela igreja, nós oramos pelos líderes da igreja de Deus, nós oramos pelos cristãos da nossa cidade, os cristãos em toda parte, nós oramos por santificação, pedindo que o povo de Deus seja mais santo na vida, nós oramos por coragem, para que o povo de Deus aqui nesse reino seja mais corajoso a cada dia. Nós oramos pelos missionários espalhados no Brasil e mundo afora, nós oramos pelas igrejas da nossa cidade, onde existem também verdadeiras adorações, nós oramos pelas atividades sociais, fazem parte do reino de Deus, nós oramos por aqueles que colaboram com o reino de Deus de alguma forma, nós oramos pelo povo perseguido, que estão dentro do reino de Deus, perseguidos pela fé, nós oramos por vigor, pedindo que o nosso vigor individual seja renovado por Deus na semana que está chegando, para que a gente então consiga viver de fato o reino de Deus. Para terça-feira, a nossa petição: Senhor, venha o teu reino. Durante todo o dia, as nossas intenções são voltadas para a expansão do reino do bendito Pai. A proposta de oração de Jesus não é uma oração apenas individual, embora possamos orar individualmente assim. É uma proposta coletiva. O Pai é nosso, é meu e seu e da sua família também. E de modo coletivo, quando nós oramos assim ao nosso Senhor, para aqueles que têm hábito de uma reflexão em família, um culto doméstico, um culto familiar, se nós oramos assim pelo reino de Deus perante a nossa família, perante as nossas crianças, nós colaboramos para que as nossas crianças tenham uma mentalidade do reino de Deus muito maior do que isso aqui, apenas a igreja que a gente está. Se a gente tem uma dinâmica de oração em que um dia nós nos voltamos apenas para o grande reino de Deus e oramos por toda a amplitude desse reino, nós ensinamos para os nossos toda a dinâmica do reino de Deus, que não se reúne ao domingo à noite que nós cultuamos com alegria, mas é algo muito maior, muito mais poderoso e de uma maior expansão. A semana passa, mais um dia, chega a quarta-feira para nós. E para quarta-feira nós temos mais uma petição: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade do Pai Nosso nos céus é feita por todos os anjos e seres angelicais. Aqui na terra não. O que Jesus Cristo fala é: Pai, aqui na terra ainda tem gente rebelde, aqui na terra ainda tem gente que não conhece e não faz a tua vontade. Faça-se a tua vontade, Pai Nosso dos céus, aqui na terra, assim como ela é feita nos céus também. Na quarta-feira, orando assim ao Senhor, nós oramos por sujeição da nossa vida ao domínio do Pai. Nós oramos pedindo que Ele domine o nosso próprio ser, o nosso próprio espírito. Nós oramos pedindo que Deus nos ajude a entender o que se passa ao nosso redor e nos dê coragem para agir conforme a santa vontade, independente daquilo que está ao redor. Na quarta-feira, orando assim: faça-se a tua vontade aqui na terra, assim como ela é nos céus, nós oramos por nós, por mim, por você, oramos pela família, oramos pelo outro, oramos pela igreja, para que todos nós consigamos durante aquela semana cumprir melhor a santa vontade dos céus aqui
na terra também. Aquele e aquela que ora assim, fica firme no dia mau, quando as más vontades do reino da vida chegarem a você. Aquele que ora semanalmente, faça-se a tua vontade aqui na terra, fica firme quando chegar as vontades más da vida. A semana avança mais um dia. Chega então a quinta-feira e temos mais uma petição para levar ao Senhor. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dia de lembrar das coisas, necessidades e vontades físicas e materiais. Convenhamos, de forma muito sincera e humilde, geralmente, as petições de todos os nossos dias e de todas as nossas orações é isso aqui. Pensando no material, pensando na necessidade do nosso ser, pensando na necessidade física que temos, pensando na necessidade material que nós sentimos ter a cada dia e a todo tempo do nosso ser. A proposta de oração de Jesus, com esta construção de petições, nos permite sim, com muita alegria diante do Pai que estende as mãos, reservarmos um dia para então exclusivamente orar por isso. Necessidades físicas, necessidades materiais, levar ao Pai as necessidades e as inquietações físicas e materiais do nosso ser. Na quinta-feira, orando assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós pedimos a Ele pelo sustento material, nós agradecemos a Ele pelo sustento material também, nós pedimos a Ele, nós agradecemos a Ele pelo privilégio que temos de vê-lo com as mãos estendidas a nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quinta-feira, nessa proposta semanal, é dia de orar pelo trabalho, é dia de orar pela cidade, é dia de orar pelo país, o melhor desenvolvimento deste, é dia de orar pela liderança que provê bens materiais também para o povo enquanto trabalho, é dia de orar pelo emprego, é dia de orar pelo trabalhador rural, é dia de orar pelo cafeicultor que vai cedo para a roça, para que a gente possa no dia seguinte tomar um bom café. É dia de orar por chuva, é dia de orar pelo sol, é dia de orar pelo vento, é dia de agradecer pela chuva, pelo sol, pelo vento, é dia de agradecer pelo benefício material. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus Cristo fala, nós temos a liberdade de falar das necessidades materiais com o Pai. A semana avança mais um dia, chega então a sexta-feira. E temos mais uma petição para apresentar ao Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É o dia da confissão, direta e coletiva também. Pensando em uma proposta de reflexão familiar, ou pensando em uma proposta de culto doméstico, é o dia de orar de forma comunitária, pelos erros e fragilidades que cada um tem. É o dia da confissão direta. É o dia de reconhecer perante Deus, na relação vertical, as fragilidades de cada um. Mas é o dia também de confessar entre nós, na relação horizontal, as fragilidades e as necessidades de correção de cada um. Este dia é o dia de pedir por um coração perdoador. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho que perdoar, dá um coração perdoador. Ajuda-me, Pai, a propor reconciliação em determinado relacionamento da vida. Dá-me, Pai, um coração mais perdoador e reconciliador para com aquela e com aquele que estão ao meu redor. Ajuda-me, Pai, a perdoar e reconciliar, assim como eu quero que o Senhor faça comigo. Este dia é o dia de orar pedindo a Deus um coração perdoador, mas é o dia também de expor a Deus conflitos pessoais, áreas da vida em que diariamente estamos devendo ao Pai nosso do altos céus. É dia de pedir a Ele coragem para lutar contra essas áreas. É dia de fazer um raio-x e um diagnóstico do próprio coração. Pai,
Onde estou devendo ao Senhor? Pai, quem está devendo comigo, ajuda-me a ter um coração perdoador, ajuda-me a reconciliar. O dia, a semana avança em mais um dia. Chega para nós o sábado. E nós temos mais uma petição para apresentar ao Senhor. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não me deixe cair na tentação, Pai, livra-nos do mal. O que Jesus ensina a nós aqui não é um pedido de livramento lá no ato final da tentação, como se o nosso Pai pudesse nos dar corda e corda e corda na vida, para que a gente vá entrando ali no caminho da tentação, flertando com as tentações da vida, só que quando chegar lá no lado final, Ele puxa a nossa vida para a gente não errar. Não é isso que Jesus fala. O que Jesus fala não é pedir ao Pai que tenha misericórdia de nós, que nos permita caminhar em caminhos de tentação da vida, mas quando estiver chegando, por exemplo, lá no lado da traição, alguém está do lado, Senhor, me ajuda a não consumar o lado. Não é isso que Jesus fala. O que Jesus fala aqui não é que o Pai nos dá corda nas tentações da vida, e quando estivermos chegando no ato final, usar a língua para um propósito mal na vida. Ele não nos puxa, colocando freio na nossa boca. Não é isso que Jesus fala. O que Jesus ensina aqui nessa petição do sábado, então, é: Pai, me ajude a não entrar no caminho da tentação. Me ajude, Pai, a não entrar no caminho que é queda para mim. Me ajude, Pai, a não pisar no caminho do buraco. Me ajude a não pensar em entrar, Pai, no caminho que me leva a cair na tentação. É não ter amizade alguma com a tentação da vida. É não flertar em segundo algum com caminhos de tentação da vida. É isso que se pede ao Pai aqui. Pai, dá-me força para flertar com caminho algum de tentação. Pai, ajuda-me a não entrar no caminho que eu sei que eu vou cair por mim mesmo. Não permita então, Pai, que eu nem chegue perto de lá. É isso que se pede ao Pai. Não é pedir que Ele seja misericordioso ao ponto de tolerar as nossas caminhadas no caminho da tentação, o nosso flerte com as tentações da vida, só que lá no ato final Ele nos impeça de realizar. Não é isso. É pedir, Pai, não permita nem que eu chegue perto do caminho para a minha queda e é buraco. O Jesus que nos ensina isso fala também no Santo Evangelho: sem mim nada podeis fazer. O sábado, então, dessa proposta de oração semanal, é dia de reconhecer fragilidades, é dia de reconhecer a limitação humana, é dia de abrir a boca em oração ao Pai, reconhecendo as áreas e eventos da vida em que se é mais frágil, em que se cai com mais facilidade, em que a vida agrada um pouco mais e então te chama para uma queda e para um erro. Pensando em uma proposta de oração familiar, uma proposta de uma reflexão doméstica, lembrando que o Pai é nosso, e nós então oramos assim ao lado do outro, cônjuges, filhos, pais. Pensando em uma proposta de oração familiar, é sim orar assim, na frente um do outro. É orar assim na frente das crianças, para que elas saibam que você também é frágil e também sofre tentação da vida e precisa, assim como elas, precisa do seu Pai do céu para te livrar. É orar assim na frente do companheiro dentro de casa, é orar assim na frente de alguém que está com você dentro de casa, na oração familiar, para se reconhecer mutuamente a fragilidade de ambos, buscando assim a mesma humildade diante do mesmo Pai. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A semana avança em mais um dia. Tendo passado os 6 dias comuns da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a semana chega no domingo, hoje, o dia da nossa oração.
E então a oração de Jesus encerra assim: para esse dia, o dia da adoração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tendo então construído com o Pai um relacionamento durante toda a semana, nós chegamos no domingo com a adoração ao máximo. Nós chegamos no domingo e podemos agora então falar com Deus sobre quem Ele é. Chegamos no domingo e podemos louvar a Deus por o que é que Ele fez. Chegamos no domingo e aqui uns com os outros podemos cantar louvores a Deus, porque dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória para todos sempre. Chegamos no domingo, dia especial da adoração, a expressão máxima do nosso ser, adoramos e louvamos ao nosso Deus, por quem Ele é, o que é que Ele faz. Quando nós construímos um pensamento de oração semanal, conforme Jesus Cristo mesmo nos ensina, a gente consegue chegar aqui, em um domingo, adorar a Deus, cantando louvores, como fizemos agora há pouco, pensando assim: eu adoro a esse Deus, porque lá na quarta-feira, quando eu pedi faça-se a tua vontade, Ele me deu um pouquinho mais de força para cumprir a vontade dele, ainda que sozinho eu não conseguisse. A gente chega aqui no domingo e então a gente louva e adora a esse Deus pensando assim: eu louvo a esse Deus, porque lá na terça-feira, quando eu pedi venha o teu reino, o Senhor deu força para um missionário que está lá em Israel, para atuar no meio de todo aquele turbilhão que lá está. Eu adoro a Ele porque Ele faz, louvo a Ele porque Ele faz, eu adoro porque Ele é. Quando nós construímos um pensamento de oração, conforme o próprio Jesus Cristo nos ensina, a gente consegue chegar aqui no domingo, cantar louvores a Deus, falando assim: olha, eu louvo a esse Deus, porque na quinta-feira, quando eu pedi o pão nosso de cada dia nos dar hoje, Ele supriu o meu vizinho com a necessidade material que ele tinha, usou a minha vida para isso. Quando a gente constrói um pensamento de oração semanal, a gente chega aqui no domingo e consegue adorar e louvar ao nosso Deus, pensando: olha, eu adoro a esse Deus, porque lá na sexta-feira, quando eu pedi perdão às minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores, Ele abriu meu coração para que eu conseguisse me reconciliar com alguém do meu trabalho, a relação não existia mais. Quando a gente constrói esse pensamento de oração semanal, conforme o próprio Jesus Cristo nos ensina, a gente chega no domingo e consegue louvar a Deus, lembrando: olha, ontem, sábado, eu orei a Ele assim: não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. E Ele me deu força para me impedir de pisar perto de um lugar que me levaria na queda da vida. Quando a gente constrói uma oração semanal ao nosso Deus, a gente chega no domingo e a gente sabe dizer, porque a gente experimentou durante a semana: Ele é o Rei, Ele é o poder, Ele é a glória para todos sempre. Pai nosso que estás no céu, Jesus Cristo nos ensina. Bendita a oração, 6 refeições, uma expressão de adoração, 6 dias da semana, um dia de adoração. Ao sair daqui hoje, você receberá um panfleto como este. Tem aqui o resumo de tudo isso que eu falei. E você receberá esse panfleto como um convite nosso, da nossa igreja, como um convite, permita-me corrigir. Você receberá este panfleto como uma convocação nossa, para que você, individualmente, ou para que você, em família, ore a Deus, reservando uma semana no restante do seu ano. Quem sabe a semana começar agora, segunda-feira, com a primeira petição, reservando uma semana no restante do seu ano para que vocês construam uma oração semanal, conforme o próprio Jesus Cristo nos ensina. Tendo lido o texto que nós lemos, tendo falado tudo que eu falei aqui, nós não podemos encerrar esse momento de outra forma, senão orando ao Pai Nosso que estás nos céus. Te convido para ficar de pé e junto nós oraremos a oração que Jesus Cristo nos ensinou após a oração. O ministério do louvor, por gentileza, virá à frente. Vamos
Vamos orar para o nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode assentar? O Ministério de Louvor virá aqui à frente, e nós, ao irmos aqui à frente, receberemos a bênção do Senhor, e nós encerraremos este culto cantando, não creio que se abre hoje, nós encerraremos cantando Permaneça em Mim, canção conhecida da igreja. Antes de nós recebermos a bênção do Senhor, faço menção aqui de um texto que está lá em Apocalipse, capítulo 4, que diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Mais uma vez, faço a leitura dessa expressão de reconhecimento e adoração a Deus. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Antes de nós recebermos a bênção do Senhor e encerrarmos este culto cantando Permaneça em Mim, eu já quero muito agradecer a quem está aqui nos visita nessa noite. Seja você nos visitando pela primeira vez, seja você já mais de uma vez estando com a gente, quero muito agradecer a sua presença. Sabe que a sua vida, sua família aqui representada, muito alegrou o meu coração, como pastor dessa igreja, muito alegrou a toda a nossa igreja aqui também. Se você nos visita, não tem uma Bíblia, nós queremos, enquanto igreja, te dar este presente. Nós queremos, enquanto igreja, te presentear com este bendito instrumento. Pode falar com a gente aí na porta. Temos uma grande alegria de presentear você como exemplar da santa, poderosa palavra e verdade do nosso Deus. Imensa gratidão a cada um que está aqui, que nos visita. Quero ter ali na porta a alegria de te cumprimentar mais uma vez, se você já vem aqui mais de uma vez, ou te cumprimentar pela primeira vez, se é a primeira vez que você está aqui com a gente. Vamos ficar de pé mais uma vez, por gentileza, receberemos a bênção do Senhor, e então encerraremos esse culto com o cântico Permaneça em Mim. Após esse cântico, estarei à porta com alegria para te cumprimentar. Santo Deus, nosso grande Pai do alto céus, despeça-nos com a tua paz, com a tua companhia, com a tua bênção e com a santa presença. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o amor de Deus, Pai nosso que estás nos céus, e que a comunhão, a presença e o fortalecimento do Espírito Santo seja com você, minha irmã, seja com você, meu irmão, seja com a sua família aqui representada hoje e para todos sempre. Amém. De pé, cantaremos ao Senhor.